Ok, eu separei aqui um textozinho do livro Antologia Mediúnica, quase que não sai. Boa noite, Vera. Fica à vontade, Elvira. Então, boa noite a todos. Hoje a gente está no nosso penúltimo dia de trabalho, né? Na próxima semana a gente encerra. A gente está encerrando aí com vocês. E hoje a gente recebe o nosso amigo Ricardo Dantas. Mais uma vez aqui, gratidão, Ricardo, por aceitar o nosso convite, né? Ricardo, ele trabalha no Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. É palestrante, facilitador, estudioso aí da doutrina e está aí caminhando com a gente. Seja bem-vindo. Hoje ele vai trazer o tema Jesus e a Resposta. Aí, antecedendo os dias de nascimento do Cristo, nada melhor do que a gente pensar sobre ele e o seu nascimento, que ele renasça, né, realmente em nossos corações. Então, Sunaide, pode fazer a nossa mensagem da noite? Do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o item 51, ante o divino semeador. Jesus é o sublime semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas divinas mãos. Lembramo-nos, assim, da renúncia exigida, à semente chamada à produção e que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas tarefas. Atirada ao ninho escuro da gleba em que deve desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixam-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que os seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal desponta habitualmente, padece o assalto de vermes que lhe macula o seio, quando não experimenta a avalanche de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta humilde crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar mais tarde nos valiosos recursos que sustentam a vida. À frente, pois, do semeador divino, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou, para a imortalidade vitoriosa, e no silêncio do trabalho incessante no bem, a que foste trazido, ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, através da integração com o amor puro que nos rege os destinos, chegarão, sob a generosa proteção do celeste pomicultor, a frutificação da verdadeira felicidade. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Sunaide. Então, queria convidar alguém para fazer a nossa prece. Seu Adalberto, pode ser? Obrigada. Senhor Jesus, nesse instante te pedimos a tua proteção, o teu amor, a tua bondade, Senhor, que assim possa derramar luz de amor e paz a todos nós e darmos início a mais uma reunião de estudo, buscando consolo e conforto espiritual para todos. Alimenta a paz, o amor e a concórdia entre todos nós, irmãos encarnados e desencarnados. E fortalece o nosso irmão Ricardo Dantas na noite de hoje, para que possamos sentir este amor, esta vibração de paz e harmonia, emanada por todos os nossos irmãos espirituais do plano maior,
iluminando, protegendo, fortalecendo a cada um de nós. Que a paz esteja com todos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, que o Mestre Jesus nos acompanhe nessa jornada. O tempo é seu, Ricardo. E até que horas, Elvira? Até às 20 horas. Até às 20, né? Mas passar, a gente aguarda. Vai devagarzinho. Então não pode passar uma hora, né? Mas passar um pouquinho pode. Então, boa noite. Que a paz de Deus nos envolva os nossos lares, né? Os nossos familiares. E que o Mestre, querido amigo Jesus, nos envolva hoje e sempre, né? Caso vocês queiram colocar alguma coisa, acrescentar, podem abrir o microfone, tá? Tranquilo, sem problema nenhum, não vai atrapalhar. A gente pode compartilhar conhecimento, tá certo? Fiquem à vontade, sintam-se à vontade. Ainda mais hoje que nós vamos falar de Jesus, né? Esse irmão. O tema central, né? Eu estava verificando aqui, o tema central do mês de dezembro, que vocês escolheram, exatamente é Jesus, nosso mestre modelo, né? E o tema de hoje é Jesus é a resposta. E a gente vai tentar refletir um pouco a respeito desse tema escolhido para hoje, para chegar a essa conclusão, né? Que Jesus é a resposta. Eu digo sempre, independente, né? No mês de dezembro, geralmente as palestras terminam envolvendo Jesus. Independente, né? Dele ter nascido ou não, alguns historiadores, né? Estudiosos alegam que ele não nasceu em dezembro, nasceu em outra época do ano, mas não importa porque percebam que nosso foco em dezembro, nossos pensamentos estão voltados para ele, né? Então, não sei se vocês chegam a perceber, eu chego até a brincar com algumas pessoas que em dezembro as pessoas se falam mais, se cumprimentam mais, né? Os familiares se falam, que muitas vezes você passa o ano todo sem falar com o seu familiar, chega em dezembro, você liga, procura saber como está, né? Se confraterniza. Na hora que você entra no elevador, você dá bom dia, boa tarde, você cumprimenta as pessoas, você sai, cumprimenta as pessoas. Chega em dezembro, final de dezembro, início de janeiro, parece que vem um véu do esquecimento, né? Volta tudo ao que era antes. As pessoas não se falam mais, não se cumprimentam mais, não ligam mais uma para as outras. Por que disso, né? E a gente pode questionar por que acontece só em dezembro. Porque em dezembro nós estamos envolvidos nessa energia de amor, que é Jesus. Pensando nele, né? Focado nele. Então, a gente termina sendo envolvido por essa energia e termina externalizando esse amor, esse sentimento puro que está dentro de cada um de nós. Tem uma música que você já deve ter ouvido do Roupa Nova, né? Natal todo dia. Que ele diz, por que não fazer do Natal todo dia, né? Por que não fazer o Natal todo dia nas nossas vidas? A gente poder se cumprimentar, né? Se solidarizar com os irmãos, né? Trabalhar a fraternidade, tudo isso. Mas é um exercício, né? A gente está ainda iniciando nosso processo de evolução. E Jesus é esse modelo e guia, como os espíritos responderam a Kardec, né? Qual o nosso modelo e guia? Os espíritos foram bem claros e objetivos. Jesus. Agora, nós temos que ter essa consciência, nós espíritas, que Jesus não é um ser criado à parte, não foi um espírito criado com nenhum privilégio, foi um espírito criado como todos nós, simples e ignorantes. Quando esteve aqui com a gente, trazendo a sua mensagem, já era um espírito superior, já era um espírito perfeito. Mas, com essa consciência que ele é um irmão mais velho, um irmão que foi criado como nós, da mesma forma, ele também deixou para a gente uma grande mensagem de esperança, que um dia nós faríamos o que ele fez e muito mais. Significa o quê? Que um dia nós alcançaremos essa perfeição também. Agora precisa o quê? Trabalhar, né? Acreditar e trabalhar, para a gente poder fazer esse processo de transformação, de reforma. Falando dele, eu trouxe algumas mensagens do Evangelho de João, para a gente entender por que ele termina sendo a resposta. Algumas mensagens, algumas frases que nós já conhecemos. Por exemplo, João 8,12. Olha que interessante. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, ele disse que ele era a luz do mundo. E quem andar com ele
não andará em trevas. Quem andar, quem seguir, ou pelo menos se esforçar em seguir os seus ensinamentos, não andará em trevas. Mas ele também disse lá em Mateus que nós somos o quê? Luz, não foi? Que nós somos luz também. O que é que significa? Que se ele é luz, nós também somos. A questão é que a luz dele, ele soube potencializar essa luz. Nós ainda não sabemos potencializar essa luz que está dentro de cada um de nós. Mas como ele disse que um dia nós faremos o que ele fez e muito mais, um dia a gente vai conseguir realmente colocar essa luz, essa energia que existe dentro de nós para fora, né? Então, mais adiante, no mesmo evangelho de João, ele vai dizer o quê? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Então, ele disse que ele era a luz, que andasse com ele não encontraria as trevas, não andaria em trevas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Então, ele é a porta. E a gente lembra de Emmanuel, em um livro Opinião Espírita, que ele vai dizer, se Jesus é a porta, Kardec é a chave. O que é que significa Kardec é a chave? A doutrina espírita é a chave, que vai nos ajudar a entender melhor os ensinamentos de Jesus. E, por fim, essa mais conhecida de todos nós, quando ele vai naquele diálogo final com os seus discípulos, Tiago e os seus discípulos um pouco desesperados porque ele disse que iria partir. Ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, nessas 3 passagens de João, a gente confirma realmente que Jesus é a resposta, Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é a luz que ilumina os nossos caminhos. Jesus é a luz que clareia a nossa evolução, que nos ajuda a entender o nosso processo de transformação. Então, buscar Jesus em caráter de urgência, mas não Jesus crucificado, mas Jesus através dos seus ensinamentos. É isso que cabe a cada um de nós. Não só em dezembro, né? A gente tem que procurar realmente buscar Jesus todos os dias da nossa vida, todos os meses do ano. É que nem o evangelho. Quando as pessoas perguntam quantas vezes eu preciso fazer o evangelho no lar. Bom, o evangelho pelo menos uma vez na semana, né? Mas vivenciar o evangelho, se possível, todos os dias da semana, né? Então, para a gente começar, eu pensei que o cantor era ao vivo. Aí eu pensei, pô, vai ter um cantor, então eu trouxe algumas músicas, vai ser meio chato, então vou deixar para ele cantar. Mas como era também gravado, eu trouxe aqui uma música para a gente iniciar a falar de Jesus. Vamos ouvir essa música. Se estiver baixo, vocês me falam, tá? Noite igual não haverá nesse mundo e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, o Mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer
entre nós a cada dia que vem, junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite igual. Alguém disse, a voz realmente é bonita, né? Não conhecer essa letra, essa música realmente é muito bonita. Então, perceba na letra da música, né, quando ele coloca, chamando a atenção que todos nós somos irmãos, cabe nos nossos corações esses nossos irmãos. E Jesus, quem está conversando aqui sobre o nascimento de Jesus, se foi ou não foi em dezembro, o convite da música é para que a gente deixe Jesus nascer nos nossos corações todos os dias, né? Através das nossas reflexões, dos nossos pensamentos e bons sentimentos. Esse é o grande exercício que nós temos que fazer. Não ficar muito focado se nasceu em dezembro, não em dezembro, se nasceu em Belém, se não nasceu em Belém, não importa. O que importa é a mensagem. Aí você percebe por que Kardec, sabiamente, não entrou nessa bola dividida. Kardec, no Evangelho, ele disse, eu não vou entrar nessa bola dividida, não. Já tem tanta discussão, para que eu vou criar mais uma? O que ele fez? Lá na introdução, ele chama a atenção disso, que ele trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, só o quê? Os ensinamentos morais. Esses aí não tem discussão. Todo mundo que prega uma religião, uma doutrina, prega aqueles ensinamentos, né? Aqueles ensinamentos morais do Cristo. Então foi isso que Kardec trouxe no Evangelho. Essa outra parte ele evitou trazer, porque não adiantaria. Era uma discussão que não iria levar ninguém a nada. Então, voltando ao livro dos Espíritos, já que nós estamos falando de Jesus, o que é que a doutrina nos traz a respeito dele? No capítulo não, na terceira parte, né, que nós sabemos que é na terceira parte, Kardec trouxe as leis morais, as leis de Deus. Logo no capítulo 1, ele vai falar exatamente da lei divina e lei natural. Ele define, né? Então, no primeiro capítulo, ele define a terceira parte, nos outros capítulos, ele define cada uma das leis e finaliza, capítulo 12, a perfeição moral. Então, é uma parte do livro dos Espíritos realmente que a gente necessita estar sempre revisitando. Então, o que é dito a respeito de Jesus? Para o homem, para nós, humanidade, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Lembrando aquilo que eu falei, e saiu dele. E nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais, né? Ele próprio nos disse isso. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei de quem? Da lei de Deus. Então a gente começa a perceber que os ensinamentos morais do Cristo são as leis de Deus. Ele veio nos apresentar, nos esclarecer a respeito dessas leis. E aí segue adiante ali, ó. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, Jesus, através dos seus ensinamentos morais, veio nos apresentar, nos esclarecer a respeito das leis de Deus que regem o universo. Todos nós estamos submetidos a essas leis. E só somos infelizes, né? Como diz os próprios Espíritos a Kardec, logo nesse primeiro capítulo, ele vai chamar a atenção disso, os Espíritos. Vão chamar a atenção disso para Kardec e para todos nós. Que nós só somos infelizes, sofremos ainda, passamos pelo nosso processo de dores e sofrimentos, porque nós infringimos as leis de Deus. Então, porque nós não seguimos ainda os ensinamentos morais do Cristo. E aí vamos para o Evangelho, já que nós falamos do Evangelho, vamos para o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei, onde Kardec apresenta Moisés, Jesus e o Consolador, a doutrina espírita. E aí nesse primeiro capítulo, Kardec vai nos dizer, o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Olha que interessante. Por isso que lá na introdução do Evangelho, Kardec vai dizer que o Evangelho é um roteiro de vida. Que se nós nos esforçássemos, pelo menos, em seguir esse roteiro de vida, quais seriam as consequências? Renovação do mundo,
a aproximação dos homens, nos tornando cada vez mais irmãos, mais próximos, mais ligados, mais fraternos, mais solidários. Que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, exercitaríamos mais a caridade e o amor em relação ao próximo. Estabeleceríamos em a humanidade uma solidariedade comum. Então, se nós seguíssemos ou nos esforçássemos em seguir os ensinamentos morais do Cristo, alcançaríamos tudo isso. E nosso planeta estaria bem melhor, né? É interessante que toda a literatura espírita, Joana, Amélia Rodrigues, nos diz, quando fala da época de Jesus, que aquela época é semelhante à nossa. Olha que não é igual, igual não é igual, é semelhante. Então, quando ela nos fala que é semelhante, a época que Jesus esteve aqui, trazendo seus ensinamentos com a nossa época, é porque, materialmente, intelectualmente, né, o avanço foi gigantesco. O progresso foi gigantesco. Material foi enorme. Mas, em relação ao progresso moral, ainda deixa a desejar. Nós ainda estamos engateando em relação ao progresso moral. E esse progresso moral começa dentro de cada um de nós. Então, é o grande convite que o Cristo nos faz, continua nos fazendo, para que a gente realmente busque se esforçar cada vez mais para vencer as nossas más inclinações, as nossas más tendências, né? Fazer esse processo de mudança que vai ajudar o nosso planeta também no processo de transição, porque o planeta não vai mudar se a gente não mudar. E aí Emmanuel, em uma obra Perante Jesus, vai dizer para todos nós: certa feita convidou-nos o Divino Mestre, vinde a mim, todos vós que sofreis, e vos aliviarei. É interessante que a gente vai lembrar dessa passagem, vinde a mim, todos vós que sofreis, e vos aliviarei, está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é Bem-aventurados aflitos. Maior capítulo do Evangelho, que tem maior número de instruções, falando de dor, de sofrimento. Aí chega no capítulo 6, vem o Cristo Consolador, que é um capítulo bem menor, e Kardec abre esse capítulo 6, Cristo Consolador, trazendo essa mensagem que está no Evangelho. Vinde a mim, todos vós que sofreis, e vos aliviarei. Olha que interessante. E através do tempo, segue Emmanuel, todos nós, os que nos consideramos imperfeitos e infelizes, fomos a ele a fim de ouvir-lhe as instruções. E o Divino Mestre respondeu-nos com as instruções da Boa Nova. Então, todos nós que sofremos, estamos passando por um processo de inquietação, de perturbação, devemos ir a ele, buscar ele. Mas quando a gente ir a ele, buscar ele, é buscar os seus ensinamentos. Revisitar os seus ensinamentos. Porque ali tem um roteiro de vida que vai nos ajudar a lidar com todo esse processo pelo qual nós estamos passando. Que é exatamente a Boa Nova, essa instrução que nós conhecemos como a Boa Nova. E essa Boa Nova que nos chega a todos nós, ela chega a todos nós, não tem ninguém que fique de fora. Né? Aqui em outra obra, Jesus no Lar, pelo Espírito Neo Lúcio, o Emmanuel. Vejam que é Emmanuel que fala. O livro, essa obra, quem já leu, Jesus no Lar, é uma obra ditada pelo Espírito Neo Lúcio. Mas Emmanuel faz a apresentação da obra. E o que é que ele nos fala a respeito da Boa Nova? Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre, Jesus, não é apenas o reformador da civilização, o legislador de crença, o condutor do raciocínio, o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Então, ao buscarmos Jesus, ao encontrarmos Jesus, a gente não é mais o mesmo. Eu acredito que todos vocês devem ter percebido isso. Quando a gente se depara com ele, com seus ensinamentos, foi isso que aconteceu com Saulo na entrada de Damasco, não foi isso? Ele se depara com Jesus
O grande perseguidor dos cristãos, quando se depara com Jesus, ele muda completamente. E aí Jesus disse, Saulo, levanta e entra na cidade. Ele não titubeou. Ele aceitou aquele convite, entrou na cidade e foi um dos maiores pregadores do Evangelho. Emmanuel, que nós estamos falando aqui, por outro lado, quando na época era o senador Publio Lentulus, Jesus também o convidou. Só que naquela época, quando ele era o senador orgulhoso, não aceitou o convite. O orgulho não permitiu que ele seguisse Jesus. Ele preferiu seguir o mundo. E muitos de nós somos convidados diariamente por Jesus a seguir ele. Mas muitas vezes a gente prefere o mundo, seguir o mundo, do que seguir Jesus. Então a gente não pode estar responsabilizando, culpando ninguém, a não ser responsabilizando a nós mesmos pelas nossas escolhas erradas, equivocadas. Tem aquela passagem no Evangelho, pedi e obtireis, bateis e abri-se-vos-á, buscai e achareis. O que você buscar vai achar, o que você pedir você vai obter. Aonde você bater, a porta vai abrir. A questão é saber o que é que você está pedindo, o que é que você está buscando, que porta você está batendo diariamente. Então Jesus está nos convidando a seguir a boa nova, que são os ensinamentos, que são as leis de Deus. A todo momento ele vem nos convidando, como o irmão mais velho, preocupado com todos nós. Por isso que a Casa Espírita, eu digo sempre, não é exagero, é cuidado. Todas as casas espíritas sérias seguem aquele convite do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos, instruí-vos, nos convidando sempre à instrução. Então não é exagero, é cuidado. Que sabe que se a gente não buscar a instrução, não buscar o conhecimento da doutrina, dos ensinamentos morais do Cristo, e consequentemente o conhecimento de nós mesmos, a gente não evolui, não cresce. Diga, Elvira. Quando você mandou o título, né, eu fiquei pensando, né, para quem ou para que Jesus é a resposta mesmo, né? Eu gosto muito de ficar refletindo sobre o que o outro vai falar. E eu fiquei, poxa, Jesus é a resposta para tanta coisa. Jesus é a resposta para o meu sofrimento, para o meu ego. Jesus é a resposta para a minha convivência com a minha família. Jesus é a resposta para as nossas dúvidas da vida após a morte. Jesus é a resposta para a nossa transformação íntima. Jesus é a resposta quando eu preciso vigiar os meus pensamentos e palavras, né? Então, porque assim, parece não uma coisa vaga, mas parece uma coisa pequena. Jesus é a resposta de quê? De quê? Mas se cada um aqui fosse pensar na sua trajetória aqui nessa vida, para que é que ele tem sido a resposta, a gente vai ver a amplitude de todo esse ensinamento dele, né? De tudo que ele traz. Quando você fala assim, o renovador da vida de cada um. E é verdade, né? A resposta não é necessariamente a saída, né? Não é a fórmula, a resposta muitas vezes é até o que a gente não quer ouvir, né? Então eu fiquei pensando poxa, eu vou compartilhar isso, porque eu fiquei pensando quando eu disse, o que será a resposta? O que Ricardo vem trazer? E aí eu comecei a me colocar aí dentro dos seus slides antes de vê-lo, né? Que resposta é essa para mim? Porque quando a gente quer tanto um Natal com a família, um Natal com a mesa farta, mas às vezes aquele que nasceu não tem nos trazido a resposta que a gente quer ouvir, mas é a resposta que a gente necessita. Tá. Exatamente. Que bom você compartilhar, Elvira, com isso. E é interessante, por você ver que eu trago slides, visões de vários autores, vários livros, para mostrar para a gente. E quando você fala, que resposta é essa? Essa resposta nós vamos encontrar nos seus ensinamentos, como você bem trouxe. Porque aquelas lições que ele deixou lá no passado para as pessoas daquela época, são lições que ficaram para hoje, para o tempo. São atemporais, né? São lições que ficaram, continuam ainda nos levando a essas reflexões que você trouxe aí. Por isso, lá no anterior, quando ele diz assim, vinde a mim todos vós que sofreis e vos aliviarei, vê que ele não disse que eu vos curarei. Até porque quando as pessoas buscavam ele para dizer que ele tinha curado, o que é que ele dizia? Não, a tua fé te curou. O teu processo de transformação te curou.
né? A sua mudança te curou. É esse convite que ele nos faz. Por isso que Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, no final daquela terceira parte que vai falar das leis morais, vai dizer que o conhecimento de nós mesmos é a chave para a nossa transformação moral. Então, o convite do Cristo, o grande convite do Cristo é para a nossa transformação, é a nossa reforma íntima. Porque o processo de mudança é de dentro para fora, né? A gente quer muito, muito que o mundo mude, que o planeta saia de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas é necessário que a gente faça o nosso processo de mudança, que é do individual para o coletivo, né? É de dentro para fora esse processo, né? Esse é o convite que Jesus nos faz. Por isso que lá ele não traz, a doutrina não vende facilidade, Jesus nunca vendeu facilidade. Jesus nos fala, e a doutrina nos fala também a respeito de trabalho, né? É uma das leis de Deus, a lei de trabalho. Agora tem outra lei de Deus, que é a lei de liberdade, o livre-arbítrio. Alguns avançam mais rápido, uns avançam mais devagar. Mas ele não condena ninguém. O próprio Emmanuel, que eu trouxe aqui como exemplo, está lá no livro Há 2000 anos, a gente vai encontrar naquele primeiro encontro de Públio Lento com Jesus. Jesus não condenou Públio Lento. Ele fez o convite, ele não aceitou. Livre-arbítrio. E hoje, Emmanuel, né, nas obras que a gente lê, que a gente estuda, nos fala de Jesus de uma forma belíssima, né? Então, obrigado. E aqui, ó, para contemplar isso que você trouxe, Joana, primeira obra da série psicológica, ela chamou Jesus e Atualidade. Olha que interessante. Nos mostrando que as lições de Jesus são atuais. A primeira obra da série psicológica, ela poderia dar outro nome, mas não, ela resolveu trazer como título da obra Jesus e Atualidade. Por quê? Ela vai explicar na apresentação da obra. Profundo conhecedor da psique, é aquele irmão mais velho que a gente tem, né, às vezes, encarnado, que compreende, conhece a gente mais do que a gente se conhece, né? Então, conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições, que o inconsciente de cada um procurava o que esconder. Por isso, quando ele... Aí tem uma passagem que um pai, né, chega para Jesus: Jesus, seus discípulos não conseguiram curar meu filho. O filho lunático, né? E aí Jesus vai entrar naquela frase: homens de pouca fé, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diria esse monte, sai daqui para ali. Então, Jesus ali estava dando uma lição para nós também, que nós tivéssemos essa fé, essa confiança, acreditasse não só nele, mas acreditasse acima de tudo em nós, que nós somos filhos de Deus, somos essência divina. Aquilo que existe em Jesus, aquela essência que existe nele, existe em cada um de nós. Agora a gente precisa acreditar, né? Porque se a gente não acreditar em nós mesmos, quem é que vai acreditar? Né? Como é que a gente vai querer que outro acredite se a gente não acredita em nós mesmos, né? No nosso potencial de filhos de Deus? E aí Joana, na apresentação, vai dizer: o Sermão da Montanha, que nós vamos encontrar lá no Evangelho de Mateus, se vocês observarem, no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, vamos ter lá o Sermão da Montanha de uma forma completa. O Sermão da Montanha é considerado a carta magna dos direitos humanos. Lembra o que Gandhi disse? Pelo menos é atribuída a Gandhi essa frase, né? Que se todas as obras, cartas, fossem rasgadas, perdidas, e só permanecesse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E nós, que nos dizemos cristãos, pouco lemos, pouco estudamos o Sermão da Montanha. Então, diz Joana, o Sermão da Montanha é considerado a carta magna dos direitos humanos. É um desafio de não violência, próprio para esta época, assim como foi para aquela em que ele nos enunciou. Então, o mundo hoje necessita do Sermão da Montanha, que é exatamente esse desafio de não violência, de fraternidade, solidariedade entre os irmãos. Jesus é atual. Joana vai dizer, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo. As suas lições continuam nos convidando à vivência dessa doutrina de amor que ele veio nos apresentar, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que irradiava. Porque aí é a grande diferença. Lembrando outra passagem do Evangelho, quando o fariseu questiona Jesus: qual o maior mandamento? Aí Jesus vem e responde ao doutor da lei: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vejam, essa afirmação não é
de Jesus. Essa afirmação estava já no Velho Testamento. Se vocês forem lá em Deuteronômio e Levítico, vão encontrar. Então, já estava escrito na lei. Qual era a grande diferença do antes e depois de Jesus? É porque antes de Jesus, as pessoas leram o que estava escrito na lei, mas não exteriorizavam, não praticavam. Jesus veio fazer o convite para nós sairmos da palavra para a prática, para a vivência da prática. E ele deu esse exemplo, né? Ele saiu da teoria do que estava escrito na lei, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e ele vivenciou isso, amando de verdade o próximo, né? Convivendo com todos aqueles que estavam ao seu redor, não fazendo distinção, praticando a caridade sem ostentação, sem olhar a quem, sem perguntar qual era o segmento religioso, se acreditava ou não em Deus. Ele sempre buscou ajudar, né? É por isso que Joana disse, Jesus é atual pelas terapias de amor, pela sua doutrina de amor, que ele veio nos ensinar. E aqui, quem quiser também participar, pode participar, como Elvira participou aí. Aqui eu trouxe uma obra interessante para mostrar que Jesus não está limitado ao ambiente religioso, né? Não é por acaso que ele dividiu a história em antes e depois dele, né? Esse livro, que é um best-seller, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, é de Mark Baker, que é um terapeuta, psicólogo, e ele tratou seus pacientes se utilizando dos ensinamentos de Jesus e teve um bom retorno. Então ele vai nos dizer, Jesus compreendia a forma de pensar das pessoas. Ele foi um dos maiores professores da história. Por isso que ele tem vários livros. Jesus, o maior professor que já existiu. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. O maior mestre que já existiu, né? Então, é o nosso modelo e guia, como disseram os Espíritos. Ele foi um dos maiores professores da história porque sabia que cada pessoa só pode compreender as coisas a partir da sua perspectiva pessoal. Por isso ele ensinava por meio de parábolas. Então, Jesus, ele procurava identificar as pessoas que estavam ouvindo, ali atentas ouvindo ele. E ele levava a mensagem de uma forma que alcançasse o coração das pessoas. E é essa preocupação que nós temos que ter como espíritas, como facilitadores, como palestrantes, né? Como trabalhadores da casa espírita, independente de ser facilitador ou palestrante, levar a palavra às pessoas de forma simples, de forma que alcance o coração das pessoas. Não precisa florear muito, né? Por fora. Não, leve de forma simples e objetiva, que alcance as pessoas, principalmente através do nosso exemplo. E quanto às parábolas, ele vai dizer na própria obra aqui, que a parábola, como nós sabemos, é uma história que nos ajuda a compreender a realidade. Por isso que elas terminam sendo atemporais. Aquelas parábolas que Jesus nos trouxe, quando ele esteve aqui, trazendo seus ensinamentos, são parábolas que nós lemos hoje e utilizamos no nosso dia a dia. E uma coisa que ele chamou a atenção, podemos extrair dela as verdades que fomos capazes de entender e aplicá-las em nossas vidas, na atualidade. Aí uma coisa que eu acho que vocês devem ter percebido também. À medida que a gente cresce, que a gente evolui, a gente revê as parábolas, não só as parábolas, mas a gente revê determinadas obras e descobre coisas novas. O texto é o mesmo, a parábola é a mesma, o livro é o mesmo, não mudou nada. O que é que mudou? Fomos nós, a nossa visão que se ampliou, os nossos conhecimentos que ampliaram, e a gente começa a perceber em determinadas parábolas, em determinados ensinamentos, em determinadas obras, coisas que a gente não percebia antes. Então, por isso que a espiritualidade nos convida sempre a estar revendo, revisitando determinados ensinamentos. Porque os ensinamentos são os mesmos, tudo bem, mas nós não somos mais os mesmos. Nós mudamos. E quando a gente muda, nossa mente ela se amplia, nossa visão se amplia, nossa compreensão se amplia. E aqui é uma obra de um monge beneditino, né? O Ansel Grum, que ele vai nos falar o seguinte: quando estudamos as parábolas de Jesus e procuramos entendê-las, então quando procuramos entendê-las, né? Refletir sobre elas,
elas transformam tanto nossa autoimagem como a imagem que temos de Deus. Através dessa nova visão, que assim nos é dada, passamos a viver de forma diferente, como pessoas mais saudáveis, pessoas mais livres, pessoas mais esperançosas, pessoas mais fortalecidas. Então, eu acredito também que nenhum de nós aqui tem a visão que nós tínhamos de Deus hoje, a mesma visão que nós tínhamos no passado. Hoje, a visão de Deus que Jesus nos trouxe é que Deus é Pai, né? Na oração do Pai Nosso, Pai Nosso. Que Deus é amor. João nos traz essa visão. E a doutrina, como Consolador prometido, vem confirmar tudo isso. Que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus é infinitamente justo e bom, que não quer o nosso mal, quer o nosso bem. É esse Deus que Jesus nos apresentou. É esse Deus que cuida de nós, que cuida de cada um de nós. É esse Deus que nos ampara, que nos dá a bênção da reencarnação. Não com caráter punitivo, mas com caráter educativo. Então, tudo isso pelo qual nós passamos e vivenciamos estão de acordo com as leis de Deus. Agora, quanto mais a gente infringe essas leis, mais a gente se afasta dele. Quanto mais a gente se esforça em vivenciar as suas leis, mais nós nos aproximamos dele como filho pródigo. Então, no final das contas, a escolha é nossa. A decisão termina sendo nossa. A gente não pode estar culpando ninguém, né? Nem responsabilizando ninguém. E aí, Joana, não podemos deixar a Joana de lado também em relação a essa obra, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que é uma obra de Joana que ela estuda cada capítulo, reflete sobre cada capítulo do Evangelho. Ela vai trazer o seguinte: toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora. Lembra? Uma passagem também está em João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Libertará da ignorância, do medo, dos maus hábitos. Né? Então, Jesus é libertadora. Toda a proposta terapêutica de Jesus é libertadora total e sem recuo. Quando a gente conhece Jesus, não tem como recuar. É seguir em frente. Né? Ele não se detém à borda do problema, não fica na superficialidade do problema, mas identifica o problema, despertando quem? Nós, o problematizado, para que não reincida no erro. Lembra que ele falava? Vá e não pegue mais para que coisa pior não te aconteça. No cumprimento moral com a consciência. Então, eu não sei se já comentei com vocês aqui, mas uma certa feita eu ouvi de um palestrante espírita dizer que o espírita não erra em paz. Por que o espírita não erra em paz? Não é que o espírita seja perfeito, mas nós já temos um conhecimento suficiente para que a nossa consciência nos cobre na hora que a gente comete um erro, um equívoco. Errar ainda não é que errar, aquele ditado que a gente ouve no popular, errar é humano, né? Persistir no erro é burrice. Não. Emmanuel vai dizer que errar é humano, persistir no erro é sinal de teimosia e viciação. Nós somos ainda crianças teimosas, viciadas. Então, ainda erramos, cometemos erros e equívocos. Mas a questão não é se culpar, é aprender com eles para não voltar a cometer os mesmos erros e equívocos, né? É isso que Joana quer dizer aí para a gente. É não recuar, que ninguém regride, né? Nós aprendemos com a doutrina que ninguém regride. A gente pode até estacionar, mas regredir jamais. E aqui outra autora interessante também, fora da doutrina espírita, não é um ambiente religioso também, é trazendo Jesus, uma outra obra também, muito conhecida, um best-seller também, Jesus Psicoterapeuta. Aqui é uma médica, a doutora Hannah Hoff, né? Alemã, uma terapeuta alemã, que também tratava os seus pacientes utilizando os ensinamentos de Jesus. E aí ela vai dizer o seguinte para a gente: de uma palavra de Jesus. Foi assim que cheguei à conclusão de que as palavras, os atos e a vida de Jesus devem possuir, sob muitos aspectos, um significado do ponto de vista da psicoterapia. Por quê? Porque os pacientes buscavam ela, dizendo que aquela palavra que ela tinha trazido tinha ajudado eles num processo de mudança, no processo de transformação. Aí ela questionava de que palavra se tratava. As pessoas respondiam de uma palavra de Jesus.
de uma palavra, de um ensinamento de Jesus que ela tinha trazido durante a sessão. Então, aquela palavra ajudou seus pacientes. Então, ela vem e lança essa obra trazendo esses exemplos. Jesus, psicoterapeuta. Então, a palavra de Jesus, os ensinamentos morais de Jesus ajudam as pessoas. Não só naquele ambiente religioso, vejam, mas também, no caso da doutora Hannah Rolfe e do Mark Baker, nos seus consultórios, atendendo seus pacientes. Aquelas palavras também os ajudaram nesse processo. E ela vem e fez o seguinte, traz uma coisa bem interessante para a gente. De resto, o próprio Jesus é esse terapeuta. Como se define, né? Médico, né? Médico de almas, maior médico que já existiu, porém não para os sãos, como ele mesmo disse, né? Ou para aqueles que se presumem sê-lo, mas para os doentes que têm a coragem de reconhecer-se como tais. Olha que interessante, isso aí serve para a gente. Porque muitos de nós não admitimos muitas vezes que nós somos doentes ainda, que nós somos imperfeitos ainda. Não é porque eu tenho 40, 50 anos de casa espírita que eu não seja mais doente, seja imperfeito. Continuo sendo imperfeito, doente, precisando ainda estudar. Então agora tem que ter humildade, é isso que ela chama atenção. Eu tenho que ter a humildade de reconhecer isso. É o primeiro passo, trabalhar a humildade para reconhecer que eu preciso ainda de tratamento, que eu preciso ainda de lição, que eu preciso ainda de ajuda. Né? Então, é essa proposta que Jesus vem nos trazer. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Veio para nós, que ainda somos doentes. Né? Não só para aqueles que batem na porta da casa espírita. Nós, trabalhadores, ainda também somos doentes. Claro, já temos um conhecimento que nos ajuda muito. Mas temos que ter a humildade de entender que nós ainda precisamos ser ajudados. Não se deixar levar pela fascinação, né? Não se deixar levar pela vaidade, achar que não precisa mais estudar, que não precisa mais de ajuda, de tratamento. Tem gente que não faz tratamento na própria casa, porque fica com vergonha. Vai fazer em outra casa espírita. Por quê? Qual é o problema de você estar se sentindo, não estar se sentindo bem e buscar tratamento na sua casa? Na casa que você trabalha, que você conhece o processo. Não tem que ter vergonha. Você tem que ter a humildade de aceitar. Né? É como você disse, se o seu filho estiver doente, você vai levar na casa do vizinho para cuidar dele? Não vai. Então, por que não utilizar a sua própria casa? Trabalhe a humildade, é isso que ela está nos chamando a atenção aqui. E voltando aqui é interessante essa passagem que eu trouxe para vocês para compartilhar, quando ele diz o seguinte: Jesus foi chamado de mestre, foi chamado de pastor, foi chamado de Messias, de Salvador, príncipe da paz, foi chamado de maior psicoterapeuta que já existiu, maior psicólogo que já existiu. Mas Emmanuel vem nos trazer outro adjetivo para Jesus, além desse. Todos esses títulos são justos e veneráveis, com certeza. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do João Batista, o precursor, que designava Jesus como trabalhador. Porque Jesus não ficou só pregando, né? Não ficou só verbalizando. Ele colocou a mão na massa. Ele nos ensinou a colocar os ensinamentos em prática, não ficar só como ouvintes, mas como praticantes da palavra, não só verbalizando, mas internalizando e vivenciando os ensinamentos. É esse convite que ele traz para a gente. Por isso que João Batista o considerava também trabalhador, não só mestre, pastor, Messias, mas um trabalhador. E uma das leis de Deus, como eu já falei, é aquele trabalho. Precisamos trabalhar para que a gente alcance a nossa reforma, a nossa transformação. Não vai cair do céu. Não existe milagre. A doutrina já nos mostrou que não existe milagre. Existe trabalho, esforço, né? Vontade de querer mudar, se trabalhar. Mas muitas vezes o que a gente alega? Falta de quê? De tempo, né? É a velha desculpa, a falta de tempo. Necessário para parar na desabalada corrida da falta de tempo. Para revisar, reconsiderar, repensar Jesus. Volver aos seus caminhos e repercorrê-los com reflexão e ternura é tarefa inadiável. Ninguém que possa prescindir dele e ser realmente feliz.
Está no livro Pelos Caminhos de Jesus. Então, essa falta de tempo, é interessante esse capítulo, é o capítulo 23, o Anjo de Misericórdia, ele vai Amélia Rodrigues, né, vai nos alertar. E é interessante que Kardec, num livro chamado, que é o Espiritinho, também vai nos alertar. Que muitos de nós nos questionamos, temos dúvidas, fazemos nossos questionamentos do que acontece com a gente, com o que acontece no universo, no planeta, por falta de um estudo mais aprofundado da doutrina. A Amélia está dizendo o seguinte, que nos falta um estudo mais aprofundado dos ensinamentos morais do Cristo, o que nos falta é revisitar os ensinamentos morais do Cristo. Da mesma forma que Kardec, lá nesse livro que é o Espiritismo, nos fala, a Amélia nos fala aqui, o que está nos faltando não é tempo, o que está nos faltando é vontade de fazer, de revisitar, vontade de buscar aprofundar um pouco mais o estudo da doutrina e os ensinamentos morais do Cristo. Diga, Elvira. Deixa eu só compartilhar aqui, eu estava procurando esse livro que é A Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. E aí tem uma parte que ele diz assim, ó, Jesus, tal qual psicoterapeuta excelente, sabedor de que seres simples e ignorantes que somos nós, não se transformam por decreto. Ele sabe que a gente não se transforma por decreto. Olha, Ricardo, a partir de hoje, você todo domingo tem que estar lá. Fechou o microfone. Fechou o microfone, Elvira. Então, a gente não se transforma por decreto, né? Jesus sabia disso, com o ótimo psicoterapeuta que ele é. Então, jamais poderia nos ensinar a praticar o amor de forma obrigatória. Tanto é que quando você vem trazendo tudo isso que ele falou, e a gente sabe disso, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo. Não eram só ordens, porque ele sabia que a gente é ruim de seguir ordem, né? Mandatos. E aí ele diz assim, quando Jesus diz, vinde a mim, ele diz, vinde até o amor que eu represento. Então, embora seja uma ordem, amar a Deus, o próximo como a ti mesmo, ele sabia que não poderia ser de forma obrigatória, que a gente ia pelo meio do tempo debandar, né? E a gente debanda aí por essa falta de tempo, porque a gente precisa correr para o que é remunerado, porque a gente precisa cuidar disso, daquilo outro. Só que quando ele diz que ele é o amor, talvez seja a forma, como ele diz assim, deixa eu chamar eles pela melhor parte, porque na vida, ele até já tinha avisado, ele deu todas as pistas, na vida tereis muitas tribulações. E aí ele foi dando pista, mas eu nos deixarei órfão, eu rogarei ao Pai. O tempo todo ele estava dando as pistas a gente, né? E a gente, teimoso, não vai. Resistindo. Mas você disse aí tudo, por quê? Porque ele conhecia a lei de Deus mais do que qualquer outro. Ele sabia que existia a lei de progresso, mas existe uma lei de liberdade, nem ele, sendo um espírito perfeito, poderia infringir a lei de liberdade, que é o livre-arbítrio de cada um. Foi isso que ele disse a Emmanuel, naquele encontro que eu falei para vocês, do senador com ele. Ele disse que ele perdeu a oportunidade, mas ele não obrigou Emmanuel a seguir ele naquele momento. É o livre-arbítrio na época do senador. Depois a gente sabe, lendo os livros que vieram posteriormente, a gente viu que ele passou pelos seus processos de dor e sofrimento. Mas porque ele fez a semeadura errada, abriu a porta errada, né? Buscou errado, as coisas erradas, pediu algo errado, pronto. Mas foi o livre-arbítrio dele. Mas a esperança que ele nos dá exatamente é essa, que um dia nós faremos o que ele faz e muito mais. E a gente vê o processo de evolução de Emmanuel, né? Como Emmanuel evoluiu, né? Ao ponto de trazer essas belas mensagens a respeito dele. Mais uma vez, obrigado pela colaboração. E aí, seguindo nesse tempo aqui, ó, voltando, Joana novamente, Jesus e vida, né? Pelo Espírito Joana de Ângeles. O que ela nos fala na apresentação dessa obra? Jesus prossegue, portanto, sendo o caminho para a verdade e para a vida. Percebeu? Então ele continua sendo esse caminho.
Mas não é o Jesus como você traz, não é o Jesus crucificado, aquele que a gente vê na parede crucificado. São os ensinamentos que ele deixou para a gente. Continuam sendo ensinamentos atuais para todos nós. Agora vai caber, como você colocou, a cada um seguir ou não esses ensinamentos. Em Jesus sempre encontraremos a pedagogia mais segura para o comportamento ideal diante das situações agressivas destes e de todos os dias tumultuosos. Encontraremos lá. A sua é uma vida rica de lições que, observadas e seguidas, facultará o triunfo do ser humano. Então, é como ele colocou, ele prometeu que iria pedir ao Pai que enviasse quem? O Consolador prometido. Que iria nos ensinar tudo aquilo que ele não pôde ensinar, que nós não estávamos preparados. E relembrar tudo aquilo que ele tinha dito. E foi cumprido. Veio a doutrina. Essa doutrina consoladora, esclarecedora e libertadora. Mas vai caber a gente buscar estudar, aprofundar cada vez mais esse estudo, para a gente poder seguir esse caminho, seguir essa verdade, para alcançar essa felicidade que nós podemos alcançar, né? Que nós um dia iremos alcançar essa felicidade plena. Hoje não alcançamos essa felicidade plena. Alcançamos sim uma felicidade relativa. Mas vamos a seguir. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Esse livro, Momento de Reflexão, é uma obra ditada pelo Espírito Irmão Jerônimo, que é o mentor da casa que eu frequento, de Luz Verdade, né? Psicografia da nossa irmã Bernadette. Olha que interessante. Irmão Jerônimo diz o seguinte: nossa dificuldade, apesar de todo o conhecimento e estudo, nossa dificuldade consiste em acertar o caminho e encontrar a porta. Quem é a porta é Jesus. Ele mesmo disse, não foi lá? Lembra no início lá que eu falei, trouxe para João, que ele era a porta? Pronto. O caminho, seus ensinamentos, que trazem paz e alegria, clarificando o nosso interior. Então, nossa dificuldade exatamente consiste em acertar a porta. Acertar o caminho e encontrar a porta. A porta é ele, não tem outra. Como ele disse, se você entrar por mim, encontrará pastagem. E os ensinamentos é o caminho. É aquelas lições morais que ele nos trouxe. É aquele roteiro de vida que ele nos traz. E que a gente precisa estudar, a gente precisa ler. A gente precisa internalizar aquilo ali no nosso dia a dia. Por isso que Joana vai dizer para a gente aqui, ó, atualidade, nós hoje na atualidade, necessitamos urgentemente do Jesus descrucificado. O Jesus que é companheiro, o Jesus que é terapeuta, o Jesus que é irmão, o Jesus que é modelo, o Jesus que é guia, é amigo, em atendimento de emergência. Não é para ontem, não é para amanhã, não é para ontem, a fim de evitar a queda no abismo. Nesse momento que o planeta passa em transição, nós necessitamos, em caráter de urgência, revisitar ele. Por isso, aqui a gente chega ao nosso final, Alcione. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro Renúncia, né? Que é a última obra ali na sequência, né? A mensagem do Cristo. Muitos estudiosos, olhe a lição que ela deixa para a gente. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre. Muita gente na casa espírita acha isso, viu? Que não precisa mais estudar, frequentar grupo de estudo, assistir palestras, acho que já sabe tudo, né? Que é imune. Com a simples leitura vagamente raciocinada. Leu uma vez só, já acha que já sabe tudo. Isso, contudo, é erro grave. E Vinha de Carvalho disse para Divaldo. Quando ele iniciou, ele disse bem claro para Divaldo: você já é médio, para ser espírita, precisa estudar o livro dos espíritos. E você pode levar 100 anos estudando e não vai aprender tudo. E a gente acha que lê uma vez já sabe tudo. Isso, contudo, é um erro grave. A mensagem do Cristo, diz Alcione, precisa ser conhecida, não só conhecida, mas conhecida, meditada, sentida e vivida. Nessa ordem de aquisições, não basta estar informado. Então, não vamos transformar nossa doutrina espírita na doutrina do livro. Não é só estudar. Nós precisamos conhecer, sim, mas precisamos meditar, internalizar, sentir, viver essa doutrina de amor trazida pelo Cristo, essa doutrina consoladora que é a doutrina espírita. Então, esse é o convite.
Por isso eu via que a gente trouxe como tema central da nossa palestra, Jesus é a resposta, não tem outra, já que ele é nosso modelo e guia. E para fechar, aqui eu não vou falar agora, vou deixar só de prece de encerramento, se vocês me permitirem, como o músico não veio hoje, eu trouxe uma música lá no início, né, falando de Jesus, e no final aqui eu queria deixar uma música que seria nossa prece final, que é aquela música exatamente do Roupa Nova, Natal todo dia, para quem possa prestar atenção na letra dessa música, para a gente verificar realmente o grande objetivo do Natal, né? Desse momento tão importante que envolve o nascimento desse Espírito, que é o nosso modelo e guia. Obrigado mais uma vez ao convite de vocês, né? Desejo a vocês um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, e até o ano que vem, né? Que já está aí na porta, né? O tempo está passando tão rápido. Muito bom. Que bom. Que bom que vocês nos trouxe aí. Jesus é a resposta, né? A gente finalizando aí, como eu falei, alguns dias do Natal. Primeiro, lhe agradecer. Na próxima semana eu vou estar aí com... Você já abriu um pouco o caminho para mim. O maior educador da humanidade, Jesus Educador, vou estar trazendo na próxima semana esse tema aí. Já trouxe aí meio caminho andado, já me deixou já na portinha. Pronto. Antes de você, agradecer mais uma vez, Ricardo, e a todos que estão aqui, antes de você colocar a música, no início eu tinha colocado uma música de Charles Medeiros, né? E acho que ela cabe aqui pra gente encerrando. Chama Segue-me, a música. E ele diz assim, ó, sol que alimenta o meu ser, sabedoria e paixão, força, vontade e poder, fé que encara a razão, brisa que acalma e conduz, o som de uma nova canção, trazendo alívio e a cura, luz à minha escuridão. Toda essa fonte de amor vem de Jesus para mim, sempre que escuto na alma o teu chamado que diz, segue-me, agora ou amanhã, vem a mim, estou sempre te esperando. A vida e a verdade eu tenho a oferecer. A paz no coração, na vida, sou o caminho para você. Então, Jesus é a resposta. É muito linda essa música. Depois mande para mim, viu? Mando sim. Então, posso colocar aqui, então? Pronto. Pode sim. De sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo pedido do velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim, que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração,
que seja para todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre um amor. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia, Natal todo dia. Então, gente, que a paz, o amor e a alegria nos envolvam hoje e sempre, né? E mais uma vez, Feliz Natal, um próximo ano novo para vocês.